Continuamos o cenário político. Hoje estamos conversando com Carlos Santos, comentarista político, jornalista, editor do blog Carlos Santos. Você participa com a gente através das redes sociais. Temos aí na tela para você o WhatsApp, Twitter e também o nosso Instagram para o programa de hoje, que está avaliando o resultado final das eleições gerais de 2022. Vamos com a informação. Com o novo presidente eleito, os especialistas já começam a traçar as previsões para o mandato e uma das pautas é a política econômica. O que se sabe é que o eleito terá, sim, um grande desafio pela frente. Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o voto da maioria dos brasileiros e é o presidente eleito para os próximos 4 anos. A economia e as projeções para o próximo mandato já começam a ser discutidas. Esse especialista destaca que haverá um déficit orçamentário para o ano que vem e será preciso equilibrar as contas públicas. O cenário é de incerteza, há uma expectativa, nesse caso negativa, de como a gente vai encarar 2023 com a questão orçamentária preocupante, com a questão do desemprego ainda alto, com as famílias endividadas e a inflação corroendo ainda mais a renda das famílias. Então, é esse um pouco o cenário que eu espero que se reverta com o tempo e que a gente viva um momento melhor. Nesse cenário de pós-pandemia, um dado que preocupa é o nível de endividamento da população. Segundo dados do SPC Brasil, 80% da população enfrenta problemas para sanar dívidas, um dos grandes desafios do presidente eleito. Endividamento, inflação e desemprego. Essas seriam as questões mais urgentes e alguns itens, como combustível, devem voltar a subir. Porém, esse especialista defende que a mudança da política externa deve influenciar na economia interna de forma positiva. Eu acredito que o maior impacto deve ser na política econômica externa. O que mais impacta a gente internamente passa a ser a nossa economia que está vinculada à dinâmica econômica externa. Então, não somente preço de combustíveis, mas preço de alimentos, de remédios, de insumos e tudo, a gente está totalmente vinculado e atrelado à lógica externa. Então, eu acho que, primeiramente, a grande mudança ou impacto que deve ter inicialmente é na política econômica externa. Vamos voltar à nossa conversa com o Carlos Santos, porque este é o assunto. Carlos, muito se criticou o fato de não existir um projeto consolidado, econômico, por parte do então candidato Lula. A população que votou nele, o eleitorado que votou nele, assinou um cheque em branco? Olha, Carol, telespectador, internauta, Vonúvio, assinou um cheque em branco. Como assinaria se o vencedor fosse Bolsonaro. A gente praticamente não teve uma discussão de nível, de bom nível, de temas realmente relevantes. Bolsonaro conseguiu puxar o debate para temas de ordem religiosa, costumes e etc. E a campanha de Lula não conseguiu sair desse octógono para elevar o debate. E isso tudo é baseado em pesquisa qualitativa. As campanhas têm. Então aqui, se você for puxar o assunto para discutir dívida externa, déficit público, 99% da população não vai nem acompanhar. Mas se você estiver falando de aborto, de quem é fresco, quem não pode ser fresco e assim por diante, isso aí eleva o interesse popular. E foi por aí. Nós tivemos uma das campanhas mais medíocres da história brasileira. Extremamente fraca em termos de conteúdo. Os últimos debates, na verdade, todos os debates foram muito fracos. Inclusive, no último debate, quando eu fiz uma análise, eu não vou falar em sugestão, porque eu sou microscópico, mas eu ponderei dentro do que eu conheço, do que eu vejo, do que eu trabalho, que é preciso mudar o formato desses debates, sobretudo quando os dois candidatos, quando você chega a uma polarização, eles não querem debater. Você que a última palavra de ordem era mentiroso, você é mentiroso, mas mentiroso é você. Isso aí também é mentira. Então eu ponderei o seguinte, que os próximos debates, esses grandes grupos de comunicação, precisam trabalhar hoje, vão precisar trabalhar com agências de checagem. Terminou um bloco, quando começar o segundo bloco, a agência de checagem disse, olha, o senhor falou que o desemprego no seu governo
Chegou a apenas 4%. Não é a informação do Instituto X, conforme base. A informação é que chegou a 12%. O senhor candidato, o senhor falou que tal coisa. Não é verdade. Porque isso vai inibir. Eu acredito que isso possa inibir a mentira, realmente, o debate vazio. E esses candidatos que entrarem num debate público passarem a ter mais zelo com o que falam. Então, é um jogo de teatro. Você fala para sua bolha, para sua plateia, para não perder voto e, quem sabe, ganhar isso ou aquilo. E a necessidade de ter jornalista participando do debate, porque tem técnica de entrevista, de inquirição. Aí você fica com debates vazios, sem conteúdo e tal. Eu acho que nós não tivemos debate. Hoje nós temos, depois desse processo eleitoral de segundo turno, a definição de que Bolsonaro e Lula são os maiores políticos do país. Ah, sem dúvida. E como é que vai ser, como é que você avalia que pode ser daqui para frente com o Bolsonaro na oposição? Olha, Bolsonaro na oposição é uma grande incógnita. É um Bolsonaro sem mandato, né? É um teste de fogo para Bolsonaro e a existência dessa força política emergente que é o bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo não morre na derrota de Bolsonaro. Eu entendo que pela própria eleição proporcional, muito, muito forte, o bolsonarismo chega forte nas casas parlamentares e isso é importante para a gente exatamente começar a mapear, tentar se antecipar o que possa ocorrer antes. Mas tem uma relação muito direta com o comportamento de Bolsonaro na oposição. Ele será um incendiário? Será um articulador? Será aquele homem que na presidência, língua solta, destemperado? Liderar será uma tarefa realmente extremamente difícil. Mas, sem sombra de dúvida, o bolsonarismo não morre com a eleição ou com a não reeleição de Bolsonaro. Como é que você acha, Carlos, quais foram os principais erros e acertos dos dois candidatos que levaram a este resultado das urnas? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o seguinte: uma diferença tão microscópica no universo eleitoral dessa dimensão, a diferença de pouco mais de 2 milhões de votos, deu o quê? 1,80%, foi de vantagem para Lula. Nesse momento aqui, a gente podia estar falando dos acertos de Bolsonaro, né? Então, é uma coisa tão microscópica, tão pequena, é a história do detalhe. Nós tivemos eleição recente, eleição municipal em Açu, vencida por 5%. 5 votos. Ou 5 votos, desculpa. Quem perdeu por 5 votos podia estar comemorando por 5 votos. Por 1 voto. E aí, a história seria outra, o comentário, sobretudo, sobre os acertos. É tão pequeno, né? Então, é muita coisa a ser analisada. E nós estamos fazendo, até como nós, como jornalistas que reportamos isso, nós ainda estamos cansados, exaustos de tanto trabalho. Eu, por exemplo, praticamente hoje não fiz nada. Eu descansei, sentei para papear. Passei a tarde, vou lhes confessar, com 2, 3 amigos, só conversando besteira, para descarregar. Daqui a pouco nós vamos começar a fazer o que os bombeiros fazem como uma das suas especialidades, o rescaldo, né? Carlos, você fala numa questão muito importante aí, que é o jornalismo profissional, que foi achincalhado durante o mandato do presidente Bolsonaro, que ainda não acabou. Mas, além de ser contestado, foi realmente achincalhado, motivo de chacota por parte do presidente, que não entende ou não queria entender o trabalho crítico da imprensa livre. Como é que você observa esse cenário criado pelo presidente de contestação da imprensa? Eu quero fazer um complemento a esse questionamento de Vonúvio, em relação também àquele conceito de que o jornalista, o coveículo, não tem que ter lado. A isenção do jornalismo, que tem que ser um jornalismo que não pode demonstrar qualquer sentimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e a pauta de censura que aconteceu agora, que pautou agora nesse segundo turno, em alguns momentos. Olha, o discurso de desconstrução da imprensa faz parte de um projeto político. Aquilo não é por acaso. Não é porque Bolsonaro não acredita na imprensa. Ele acredita tanto que, em vez de investir na Globo, investiu na Record, investiu no SBT.
investiu em milhares de páginas virtuais em todo o país, em rádios. Então, ele acredita demais na imprensa que fale bem dele. Então, Bolsonaro detesta a imprensa. Não, ele detesta a imprensa que possa criticar, que não esteja alinhada. Essa história do engajamento, isso, primeiro, que não é algo novo. A imprensa nasceu engajada em interesses do rei, engajada em interesses públicos, engajada em políticas culturais, revisionistas ou não. E hoje a gente tem um novo fenômeno que eu acho que é o jornalismo engajado. Hoje é uma coisa muito forte. Você tem emissoras de rádio que vocês sabem que quando apertar o botão, elas estão muito mais na TV do que nas ondas, né? Radiofônicas. Você sabe que vai ouvir ali a defesa de um discurso de centro-direita ou de direita. Nessa aqui você sabe que vai ser um discurso de esquerda. Essa página vai dizer isso. O que eu acho do jornalismo engajado? Primeiro, que eu acho que é um fenômeno que ganhou uma dimensão muito forte, nova. Isso é uma constatação. Segundo, que é legítimo você ter lado e ter um lado, inclusive, de defesa exacerbada. E tem público. O Brasil hoje está tão polarizado que muitas das páginas mais visitadas hoje no país, além daquelas de grandes grupos de comunicação, são as de engajamento. O jornalista que só defende Bolsonaro, um jornalista que só defende Lula ou ataca Bolsonaro. Aí você lá, o cara tem milhões de seguidores, milhares de seguidores e passa o dia... Quem é que vai atrás daquela página? Quem quer ouvir aquilo. Se o cara começar a ajustar, porque, por exemplo, o cara que hoje está fazendo uma defesa ostensiva de Bolsonaro, começar a ajustar para parecer isento, ele vai perder 90% do público dele. A questão da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, eu acho que são direitos tão inalienáveis para nós que fazemos imprensa. E para o cidadão, que isso nem deve ser discutido. Muita gente preocupada com o cerceamento de liberdade do jornalista, do homem de imprensa, com um possível garroteamento, se nós passarmos a ter uma regulação, etc. Olha, gente, já há uma legislação que trata disso. A gente não está falando, escrevendo ao léu, com liberdade 100%, não. Você tem limites. Eu acho que quem tem medo de regulação da imprensa é quem vive de fake news. Eu não tenho um pingo de preocupação. Me preocupar com regular o quê? Agora querem, que eu vi algumas figuras bolsonaristas comentando, dando gargalhada em grupos, aplaudindo o ditador da Turquia, que estava baixando uma legislação que o jornalista que não falasse a verdade poderia ser preso, isso, aquilo, outro. O cara achando o máximo. E ele, que não é jornalista, ele pode distribuir fake news? Gente, o dever de falar a verdade, de distribuir informação correta, não é só de quem é profissional da imprensa, não. Eu vi médico, advogado, empresário distribuindo fake news com a maior naturalidade. Eu fui uma vez conversar com um que é do meu círculo de amizade, ele disse que é assim mesmo. Eu disse, é por isso que há alguns anos eu vi você exaltando seu time e jogando um slogan dizendo que roubado é mais gostoso. Pô, se roubado é mais gostoso, por que você está reclamando agora de injustiça eleitoral? Dizendo que está roubando. Se roubar é mais gostoso, se é a seu favor, vale. A favor do adversário, não vale? E a gente já viu novas narrativas dessa forma hoje, com as comemorações. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.